Olha o que diz essa questão. Está aqui, ó. O esquema a seguir representa a preparação de uma solução aquosa de um sal a 25 graus Celsius. Tá? Então ele pegou e dissolveu 0,51 miligramas de nitrato de prata e ele produziu, tá aqui, ó, no final, 3 litros de solução aquosa. Esse é o volume da solução. Aí ele fala que a temperatura de 25 graus Celsius, a constante do produto de solubilidade do KPS, aqui é o KPS do cloreto de prata, então ele já está se referindo a outro sal, é 1 vezes 10 a menos 10 mol ao quadrado vezes litro a menos 2. Para que a solução acima alcance o ponto de saturação em relação ao cloreto de prata, então ele quer que a solução seja saturada em relação ao cloreto de prata, aí vem aqui, ó, o nosso comando, calcule a massa em miligramas de cloreto de sódio necessário, já é um outro sal, tá aqui, ó. Então aqui você tem nitrato de prata é um sal, cloreto de prata um segundo sal e cloreto de sódio outro sal. São 3 sais diferentes aqui. Ele está provocando uma reação química que deve ser adicionado. Em seguida, escreva a equação química que representa a formação do cloreto de prata. Tá? Então ele quer uma outra coisa aqui, a equação química que representa a formação do cloreto de prata. Qual que é a dica para você resolver questões na UERJ? É entender que por mais que uma questão seja difícil, nem todos os itens daquela questão são difíceis, tá? Então você pode responder, pelo menos numa primeira passada da prova, você não precisa pular a questão inteira quando você acha que ela é difícil. Você pode pular a parte difícil daquela questão e tentar resolver a parte fácil de uma vez, ou a parte que é mais fácil para você. Então ele quer a equação que representa a formação do cloreto de prata. Como é que eu formo cloreto de prata? A partir de nitrato de prata, tá aqui, ó, e a partir do cloreto de sódio, tá aqui, ó. Então, essa reação é uma reação que, com um pouco de treino, a gente faz bem, tá aqui, ó. Eu vou pegar o nitrato de prata, HNO3, e vou reagir com o cloreto de sódio, ó, NaCl. É uma reação entre dois sais, ó, é uma reação de dupla troca. E aí você joga o sódio para lá e a prata para cá. Então você troca os íons de par. Por isso que ela é uma dupla troca, ó. Aí o sódio vai para o lugar da prata. Então você passa a formar nitrato de sódio. Tá? E a prata, tá aqui, ó, se liga ao cloro, HCl. O que é importante a gente perceber? Que o cloreto de prata, ele é uma substância que a gente chama de precipitado. Vou abreviar aqui, ó, precipitado a gente abrevia geralmente como PPT. Precipitado é o nome que a gente dá para uma substância que é pouco solúvel em água. E quando a substância é pouco solúvel em água, tá aqui, ó, usualmente ela tem um KPS, que é a constante do produto de solubilidade. É característico de substâncias pouco solúveis em água. Então, o cara pouco solúvel em água, o cara que a gente chama de precipitado, tem KPS. Tá? Quais são os 4 principais precipitados do vestibular de Química? Pelo menos os que mais caem, os que caem com maior frequência. Tá? Você vai ver muito nas provas de Química. Você resolve muita questão que envolve precipitado em Química se você conhecer 4. Sulfato de bário, carbonato de cálcio, carbonato de bário, tá aqui, ó, e o próprio cloreto de prata. Tá? Então, no caso específico dessa questão, talvez você desse uma primeira passada, possa sentir que a questão está desconfortável, mas ela não é desconfortável por inteiro, porque essa equação é um pouco mais fácil da gente escrever do que o outro item que ele está pedindo aí. Tá? Então, você pode responder isso de uma vez, deixar a outra parte em branco, e depois você tenta voltar no final da prova. É uma estratégia importante para o UERJ. Pular os itens difíceis numa primeira rodada, fazer os itens fáceis de todas as questões, então eu não preciso pular uma questão inteira, eu vou pular o item difícil dentro daquela questão, depois eu volto, tá? Agora vamos pensar no que está acontecendo aqui nessa questão. Tá aqui, ó. Se a gente analisar, ele quer produzir uma solução saturada em relação ao cloreto de prata. Então, nesse caso, deixa eu fazer um esquema aqui, ó, para ficar mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Ele está jogando aqui dentro nitrato de prata, aqui, ó. Ele está produzindo uma solução de nitrato de prata.
E ele está perguntando qual é a massa de cloreto de sódio que você precisa adicionar. Então, significa que ele vai adicionar um segundo sal. Tá aqui, ó, cloreto de sódio. E qual que é o resultado que ele quer? Tá aqui, ó. O resultado que ele quer é produzir uma solução que esteja saturada de AgCl. E ele está questionando para a gente qual é a massa de cloreto de sódio que ele vai precisar acrescentar. Bora pensar essa reação, essa ideia dessa questão de trás para frente. Quando é que na química, tá aqui, ó, uma solução ela é saturada? Quando a gente tem um cara que forma precipitado, a gente pode escrever o equilíbrio de solubilidade dele, ó. O AgCl, uma substância pouco solúvel em água, tá aqui, ó, sólido. Quando ele se dissolve, ele gera os íons Ag+ e Cl-. Tá aqui, ó, aquoso e aquoso. Toda vez que a gente escreve um equilíbrio de solubilidade, você só leva os caras aquosos em consideração, tá? O cara que é sólido, a gente não leva em consideração. Então, quando eu preciso escrever um KPS, o KPS, ele só inclui, ele só leva em consideração a concentração dos íons que estão dissolvidos. Então, o KPS é o produto de solubilidade. Então, ele é calculado pela multiplicação da concentração dos íons que estão dissolvidos. Tá? O cara sólido não entra não é levado em consideração, ele não entra na conta. Então, aqui, como é que ficaria o KPS para esse cara? Ó, você leva em consideração a concentração do íon Ag+, do íon prata, e a concentração do cloreto. Tá? E o que faz na química que uma solução seja saturada? Esse é um conceito muito importante para a gente. A solução fica saturada quando o produto dos íons, ou seja, o produto dos íons dissolvidos, ele fica igual ao valor do KPS. Então, o KPS é uma referência muito importante para a química, porque ele vai marcar o momento em que a sua solução está saturada. Quando é que a solução está saturada? Quando você tem o máximo, o limite, a maior quantidade possível de íons dissolvidos. Então, quando o produto dos íons é igual ao KPS, isso é um indicativo para a química que a sua solução está saturada. É legal pensar no KPS como um marco do ponto de saturação para uma solução. Porque se o produto dos íons for menor que o KPS, significa que a sua solução não estava saturada ainda, que dá para você dissolver mais um pouquinho, então ela é uma solução insaturada. Se o produto dos íons for maior do que o KPS, você ultrapassou o limite da saturação. Você tem mais íons do que é possível dissolver. Então, o que a solução vai fazer? Expulsar parte desses íons, que vão para o fundo e formar precipitado. Então, quando a sua solução está insaturada, quando o produto dos íons é menor do que o KPS. Quando é que a sua solução está saturada? Quando o produto dos íons é igual ao KPS. E quando é que a sua solução está saturada com um precipitado? Quando o produto dos íons fica maior do que o KPS. Então, o KPS é uma referência muito importante para a química. Se você analisar isso, tá aqui, ó, e esse vai ser o grande objetivo dessa questão, é perceber que se o cara está pedindo para a gente, tá aqui, ó, que a solução seja saturada, eu preciso que o KPS seja igual ao produto dos íons. O que você tem como dado aqui nessa questão? Eu tenho o valor do KPS. Ele falou que vale 1 vezes 10 a menos 10. Só que eu também consigo calcular a concentração do Ag+. Por que eu consigo calcular a concentração do Ag+? Porque se você me deu a massa e me deu o volume, eu consigo calcular a concentração em mol por litro desse cara. Porque para calcular a concentração em mol por litro
de um jeito muito rápido na hora da prova, e é importante que você leve essa variável para a prova da UERJ, ó. Como é que eu calculo a concentração em mol por litro? Que a gente chama de molaridade, antigamente, ou concentração em quantidade de matéria. Você pega a massa e divide pela massa molar. Então, quando você divide a massa pela massa molar, essa conta te dá o número de mols. Então, eu sei qual foi a massa, tá aqui, ó, do HNO3. A massa do HNO3 foi 0,51 miligramas, que é o mesmo que 0,51 vezes 10 a menos 3 grama. A massa molar desse cara, eu pego na tabela periódica, ó. A prata é 108, tá aqui, ó. O nitrogênio é 14, o oxigênio é 16 vezes 3. Então, quando você soma tudo, você descobre que a massa molar da prata vale 170. E qual que foi o volume da solução que ele está produzindo? O volume da solução que ele está produzindo é de 3 litros, ó. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou conseguir, nesse caso, saber qual é a concentração dessa solução que ele produziu. A concentração da solução que ele produziu aqui vai ser de 1 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Então, chegando no meu esquema, o que que eu vou perceber? Que eu sei quanto de HNO3 ele jogou. A concentração é 1 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Tá? Porque se ele colocou 0,51 miligramas em 3 litros, essa é a concentração em mol por litro que eu produzo desse sal. Só que o que que acontece com o HNO3 quando ele bate em água? Lembra, quando os sais são dissolvidos em água, galera, qual é o processo que acontece com eles? Vocês lembram? O sal foi dissolvido Ele em água. libera uma base? Se o sal foi dissolvido em água, não necessariamente ele vai liberar uma base. Ele pode sofrer uma reação de hidrólise e tudo, mas nesse caso aqui, ele está só sendo dissolvido em água, a princípio. Então, ele se dissocia, Isabela. É mais simples do que isso, entendeu? Ele se dissocia. Tá aqui, ó, o HNO3, quando ele bate na água, ó, ele gera Ag+, e NO3-. Ó. A água espalha os íons. Ela dissocia esse sal. Apesar da dissociação não ser uma reação química, porque é um processo físico, porque ele não deixou de ser o HNO3, ele só está dissolvido agora, você pode pensar como se fosse, ó, a proporção é de 1 para 1 para 1. Então, se a concentração desse cara é 1 vezes 10 a menos 6, e a proporção é de 1 para 1 para 1, aqui a concentração é 1 vezes 10 a menos 6, tá aqui, ó, a concentração é 1 vezes 10 a menos 6. Ó. Então, significa que você consegue achar a concentração do Ag+. Porque o Ag+, ele se forma quando o HNO3 se dissocia. Então, se você sabe qual é a concentração do HNO3, você sabe qual é a concentração do Ag+, que se dissociou a partir dele. Então, quando você sabe a concentração de um sal, pela dissociação daquele sal, você consegue descobrir qual é a concentração de cada íon que aquele sal produz. Então, a concentração aqui vai ser 1 vezes 10 a menos 6. Ó. E aí, o que que eu consigo descobrir? Eu consigo descobrir qual é a concentração do Cl- que deixaria essa solução saturada, tá? Então, o Cl-, ele está vindo do cloreto de sódio, ó. Tá aqui, ó. Porque quando você joga o cloreto de sódio na água, tá aqui, ó. O cloreto de sódio também se dissocia, é um sal solúvel, ó. Na+ e Cl-, ó. E aqui, como a proporção é de 1 para 1 para 1, se a concentração desse cara for X, aqui vai ser X e aqui vai ser X. Em outras palavras, se você sabe quanto de cloreto faz a solução ser saturada, você consegue descobrir quanto de NaCl produziu aquele cloreto. Como a proporção é de 1 para 1 para 1, a concentração vai ser a mesma. Então, nesse caso, eu consigo descobrir a quantidade de Cl- que deixaria a solução saturada. Tá aqui, ó. O que que deixa a solução saturada? Quando o produto dos íons é igual ao Kps. Então, quanto vale a concentração de Cl- aqui, ó, para que essa solução seja saturada? Eu pego 1 vezes 10 a menos 10, tá aqui, ó, e passo dividindo o 1 vezes 10 a menos 6. Então, a concentração que deixa essa solução saturada, está aqui, ó, é igual a 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, se você tiver essa quantidade de cloreto na água, você pega o 1 vezes 10 a menos 4 do cloreto e multiplica pelo 1 vezes 10 a menos 6 do Ag+,
o produto dos íons fica igual ao KPS. Então, isso é um indicativo para a química de que sua solução está saturada. Então, quanto de cloreto eu preciso para que a minha solução fique saturada, tá? Em AgCl. Está aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 4. Porque se você observar, ó, se você tem essa quantidade de prata e essa quantidade de cloreto, ó, esse produto desses íons fica igual ao KPS, ó, que é 1 vezes 10 a menos 10. Ó. Então, se eu quero que uma solução fique saturada, eu preciso que o produto dos íons fique igual ao KPS. Então, eu quero que essa solução fique saturada em cloreto de prata. Então, eu preciso que a quantidade de prata, tá aqui, ó, Ag+, que a quantidade de prata, tá aqui, ó, Ag+, multiplicada pela quantidade do cloreto Cl-, ó, fica igual ao KPS. E é exatamente isso que eu tenho. Então, por que essa questão te deu o KPS? Porque ela sabia que você poderia calcular a concentração do Ag+. E pelo KPS você conseguiria calcular a quantidade de Cl-. Mas como o Cl- ele está se desprendendo do NaCl, ele está vindo do NaCl e a proporção é de 1:1, quando você achou a concentração do Cl-, você, por tabela, achou a concentração do NaCl. É igual, porque a proporção é de 1:1. Então, eu ainda não respondi a questão, mas eu estou muito perto de responder agora, porque eu descobri que a quantidade de NaCl tem que ser de 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Se você sabe qual é a concentração e você tem o volume, porque o volume é o mesmo, você está produzindo 3 litros de solução. Aqui, ó, 3 litros de solução. Só desenhei maior para que a gente pudesse colocar tudo ali dentro. Mas são 3 litros de solução. Então você jogou a HNO3, depois você jogou o NaCl, e seu objetivo era formar uma solução saturada de AgCl. Quando você sabe a concentração, não é difícil achar a massa, porque você pode aplicar a mesma relação. Ó. Como é que a gente faz para calcular a concentração em mol por litro? A concentração em mol por litro é a massa pela massa molar e o volume. Só que nesse caso, eu sei que a concentração que deixa a solução saturada é 1 vezes 10 a menos 4. A massa molar do NaCl é 23 do sódio e 35,5 do cloro. 58,5. O volume vale 3 litros. Então, qual é a massa? E aí, quando a gente faz as contas aqui, eu vou descobrir que essa massa é igual a 17,55 vezes 10 a menos 3 grama. Só que 10 elevado a menos 3 grama é o mesmo na química que miligrama. 17,55 miligramas. Tá? Então, essa é uma típica questão que apareceria na prova da UERJ como sendo uma das questões difíceis da prova. Tá? Uma questão difícil de fazer, bem difícil de fazer. Porque, deixa eu colocar a bateria no meu computador aqui. Porque o cara cobra um conceito de soluções, um conceito de KPS, ele está misturando dois sais, aí o Ag+, é um dos sais, é um dos íons, perdão, que forma o cloreto de prata. O Cl- é um outro íon que forma o cloreto de prata. E o produto desses íons tem que ser igual ao KPS para que essa solução seja saturada. Aí ele te deu o KPS, te deu condições de achar o Ag+, para que você calculasse a concentração do Cl-. Como o Cl- era um íon que vinha do NaCl, achar a concentração do Cl- te daria a concentração do NaCl. E com a concentração do NaCl e com o volume, você acha a massa. Só que é uma questão super elaborada, tá? Bem difícil de fazer. Tá? Essas contas todas você pode fazer no rascunho e na hora de responder, leva a resposta de um jeito mais organizado para o cara, tá? Então, quanto mais organizada for a sua resposta, melhor ele vai entender, tá, o seu raciocínio e maior a chance dele pontuar bem a sua questão. Então, o que eu fiz primeiro aqui? Ó? Tudo que tem cálculo eu preciso mostrar para ele. Tá? A primeira coisa que eu fiz aqui foi calcular a concentração do nitrato de prata. Eu precisava disso. Tá aqui, ó.
HNO3. Como é que eu calculei essa concentração em mol por litro? Tá aqui, ó. Eu peguei a massa, 0,51 miligramas, que foi a quantidade que ele colocou ali, ó. Aí eu transformei isso para grama, 0,51 vezes 10 a menos 3 grama. Dividi isso pela massa molar, que é 170, e dividi por 3, que é o volume. Então, eu calculei a concentração desse cara. 1 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Depois eu posso mostrar para ele que o HNO3, quando é jogado em água, ele se dissocia, os íons se espalham, ó, Ag+, e NO3-. E aí, como a proporção é de 1 para 1 para 1, se a concentração desse cara é 1 vezes 10 a menos 6 mol por litro, a concentração da prata também vai ser 1 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Então, eu estou mostrando para ele que eu sei que a concentração da prata é 1 vezes 10 a menos 6 porque ela está se dissociando do HNO3. Tá? Depois disso, ele me deu o KPS do AgCl. Para que serve o KPS do AgCl? O KPS é sempre calculado pelo produto dos íons. Se é o KPS do AgCl, vai ser calculado pelo produto dos íons que compõem o AgCl, Ag+, e Cl-. Como ele me deu o KPS igual a 1 vezes 10 a menos 10, e eu calculei a concentração de prata igual a 1 vezes 10 a menos 6, isso me dava a chance de calcular a concentração do cloreto. Então, a concentração do cloreto que deixa a solução saturada é 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Se você sabe qual é a concentração do cloreto, você consegue mostrar para ele que você sabe qual é a concentração do cloreto de sódio. Porque esse cloreto está vindo do cloreto de sódio. Ó. Então, se essa concentração vale 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro, a do cloreto de sódio também vale 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Uma vez que você fez isso, a gente pode calcular a massa desse cara. Como é que eu calculo a massa? Eu pego a concentração dele, 1 vezes 10 a menos 4. Isso vai ser a massa sobre a massa molar, igualzinho eu fiz ali em cima. Ó. Massa sobre a massa molar. 58,5. E o volume, ó. Aí a minha conclusão é que essa massa vai ser 17,55 vezes 10 a menos 3 gramas. Repara que eu não levo multiplicação, eu não levo divisão, eu já coloco a resposta para ele. A continha eu faço no rascunho, não no espaço da resposta definitiva. Tá? E isso aqui é o mesmo que 17,55 miligramas. Tá? A outra coisa que ele pediu foi a reação que dava origem a esse cloreto de prata. Aí na hora de colocar a reação, você não coloca NOx, tá? Coloca limpinho, ó. HNO3 mais NaCl, formando HCl, aqui ó, e NaNO3. Ok? Então tá aí, tá? Fiz aqui com uma letra grande, mas você pode diminuir um pouquinho o tamanho da letra, mas tem que ficar minimamente organizado para o cara conseguir entender o que você fez, tá? Basicamente, o que eu fiz aqui, como eu disse, é usar a concentração do HNO3 para achar a concentração da prata. Com a concentração da prata e o KPS, eu achei a do Cl. Com a do Cl, eu achei o NaCl. E depois eu apliquei a fórmula da concentração mol por litro para achar a massa. Tá? Mas, como eu acabei de dizer para vocês, essa é uma questão muitíssimo elaborada. Tá? Mas a gente consegue, com certeza, até dezembro, colocar você nesse nível. Tá? Essa é a vantagem da gente começar a estudar para a UERJ mais cedo. Como eu conversei com vocês em outros momentos, quem deixa para estudar para a UERJ, cara, depois que o Enem passa, ou sabe muita química, já chega sabendo muita química, mas mesmo assim ainda é muito curto o tempo, na minha opinião, porque você tem que fazer questões discursivas e no Enem a prova é toda objetiva, mas eu acho o tempo muito curto. E tem uma vantagem, quando a gente começa a estudar para a UERJ mais cedo, isso prepara vocês também para a prova de natureza do Enem, tá? Beleza, galera, vamos lá. Esse é um exemplo clássico de uma questão de nível difícil, assim, complexo. Tem algum ponto dessa questão que vocês querem que eu
revise, que eu repasse, que eu explique novamente? Tá? A grande teoria dessa questão é você saber calcular a concentração em mol por litro, tá? Isso é uma relação muitíssimo importante para a química, saber calcular a concentração em mol por litro. A gente usou isso 2 vezes na questão. E entender que uma solução está saturada quando o produto dos íons iguala o Kps. Tá? Essas eram as grandes ideias teóricas dessa questão. Todo o contexto era desafiador, mas essas eram as ideias que eu usava para analisar o que estava acontecendo. Beleza?